Está conosco Luiz Maurício Rezende, com quem vamos conversar sobre o significado da existência. No Momento Espírita, vamos ver a mensagem Final Feliz. Há momentos em nossa vida em que nos entregamos ao desânimo, ao pessimismo, nos perguntamos até para que viver. A doutrina espírita vem ao encontro desses questionamentos, nos esclarecendo quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo na Terra e para onde vamos após a morte do corpo físico. Luiz Maurício Rezende, nosso convidado de hoje, vai nos falar sobre o significado da nossa existência depois do momento espírita. Ela sempre chora nos finais felizes dos filmes. Romances, dramas, comédias, épicos. Mesmo os chamados água com açúcar fazem seu coração sorrir. E é esse sorriso da alma que toda vez provoca a chuva dos olhos, como ela mesma denomina. Diz que ali estão respostas para a vida, que estão segredos jamais revelados antes, e que só a magia da sétima arte os pode desvendar. Ela é realmente apaixonada por cinema. Mas, muito mais do que uma simples admiradora, é alguém que busca trazer para a sua vida aquilo que a grande tela mostra. Cada final feliz, cada bela mensagem apresentada numa dessas produções, considera um recado dos anjos, uma inspiração divina para que tenha forças, para que acredite na vida e na beleza das coisas. Cada beijo apaixonado, cada abraço apertado, lhe constitui um convite da vida, uma oportunidade que a existência lhe oferece para sonhar. Tudo que nossa imaginação alcance pode ser vivido, e quem sabe, muito mais do que isso, pois que nossa imaginação, nossos sonhos, ainda podem ser muito maiores e belos do que hoje são. Ela é alguém que todos certamente gostariam de conhecer, pois só de estar ao seu lado, de ouvir suas palavras inflamadas, de ouvir o otimismo na sua expressão mais pura, nos proporciona um bem muito grande, como o faz a todos aqueles que a conhecem. Talvez a mais importante lição que ela tenha trazido à humanidade seja a certeza de que todos nós, sem exceção alguma, teremos em nossas vidas um final feliz. E que se ele ainda não veio, e talvez não venha nesta existência, não em toda a sua essência, está guardado para o futuro, para o porvir do nosso ser imortal. Ela ainda afirma, para não vermos nestas palavras consolos tolos e poéticos para alguém em sofrimento, mas a certeza mais certa deste mundo, pois estamos todos destinados à felicidade. Perceba melhor estas belas mensagens do cinema, aconselha. Nelas podem estar respostas a muitas de suas perguntas, e também muitos caminhos que aguardam por seus passos. Você deve estar curioso para saber quem é ela e onde poderá encontrá-la para, quem sabe, conhecê-la. Pois bem, desde que esta mensagem, em homenagem a ela, deve ter um final feliz, dizemos que ela está mais próxima do que você imagina. Podemos arriscar a dizer que ela está no coração de muitos de nós. Ela é uma velha amiga, chamada Esperança. A arte de saber esperar. Eis o que é a esperança. Porém, esse esperar não é sinônimo de acomodação, de passividade. É um esperar dinâmico, pois age constantemente em busca do que deseja e guarda no coração a certeza feliz de encontrar. Esperança é sublime lâmpada acesa no coração. É luz que ilumina as grandes noites da vida. Ter esperança é acreditar.
Um acreditar maduro e não cego. Um acreditar que passeia pelas melodias da razão e do sentimento com maestria única. Final Feliz é o título desta mensagem que está no CD número 28. Os CDs Momento Espírita são produzidos pela Federação Espírita do Paraná e podem ser adquiridos através do site momento.com.br. Luiz Maurício Rezende, que é membro do Conselho Federativo Estadual da Federação Espírita do Paraná e palestrante espírita da cidade de Ponta Grossa, é nosso convidado de hoje para falarmos sobre o significado da existência. Olá, Luiz Maurício, é uma alegria muito grande ter você no programa hoje. Nós podemos dizer que as pessoas hoje vêm enfrentando dificuldades para encontrar um significado nas suas existências? Ivone, se nós analisarmos ao longo dos anos, das décadas, da nossa vida social, nós sempre fomos parametrizados, sempre fomos regidos por circunstâncias externas. Aquilo que Freud definiria como superego sempre foi a regra do nosso comportamento. Então eu não posso me separar porque vão falar mal. Eu não posso agir assim porque o que vão dizer. Eu gostaria de fazer assado, mas eu não faço porque as pessoas vão dizer. Então os controles sociais, eles eram sempre muito rígidos. Então eu não definia ou eu não fazia coisas ou não agia dessa ou daquela maneira para que eu não ficasse mal com a sociedade ou para que cumprisse aquilo que a sociedade esperasse de mim. Mudando conforme a época, a cultura, os hábitos e os valores morais, mas todas as sociedades e todas as culturas tiveram dessas regras sempre muito rígidas. Salvo as situações onde eu fazia de maneira hipócrita. Eu aparentava algo e fazia de outro. Então fingia ser uma pessoa casta, uma pessoa proba, correta, e era dissoluto, era desleal, era desonesto nos bastidores, naquilo que as pessoas não estavam vendo. Então tinha essas duas circunstâncias, uma necessidade de se ter uma postura pública louvável, admirável, e aquilo, nosso mundo íntimo com seus dramas, ou viviam de uma maneira ilegal, de uma maneira escondida, escamoteada. Naquilo que Jesus já ao seu tempo definia, quando nos dizia que não deveríamos ser sepulcros caiados por fora e podres por dentro. O que vem acontecendo com a nossa sociedade contemporânea, mais aceleradamente desde os anos 60, quando há um movimento de libertação a partir dos jovens, do movimento feminista, as regras de conduta da sociedade, elas vão se desfazendo. Essas regras que muitas das vezes faziam de nós um comportamento hipócrita, que muitas das vezes exigiam de nós um comportamento para os outros verem, e não efetivamente aquilo que eu sentia, que eu vivia. Assim, ao longo das décadas, e nós hoje sofremos essas consequências, ou somos frutos desses caminhos que a sociedade vem percorrendo, temos muito poucas regras, ou quase nenhuma. A moda já não nos exige vestir assim ou assado, eu me visto como eu quero. O cabelo, o corte de cabelo, a cor, os relacionamentos, as estruturas familiares, nós vemos que em todos os parâmetros, a nossa liberdade de ação, ela realmente é plena, cada vez menos imposta por um controle social. E no campo da moralidade também. O que acontece hoje é que muitos de nós, sem esse parâmetro externo, não encontramos uma parametrização interna. E aí nos encontramos aturdidos, perdidos naquilo que devemos ou como fazer. Então hoje encontramos as pessoas perdidas no mundo, sem um parâmetro para caminhar. Isso efetivamente. Então nós vemos que as duas situações levadas ao extremo, elas são negativas, não é, Luiz Maurício? Claro, porque a primeira delas nos gerava um comportamento hipócrita. Nós aparentávamos aquilo que nós não vivíamos. E muitos traumas também. O que gerava também muitos complexos, muitos traumas, muitos recalques, porque eu não deveria agir assim, porque eu não posso fazer assim, mas o meu mundo íntimo não era consonante com isso. E então tínhamos uma sociedade de hipocrisia. E foi muito o movimento dos anos 60, foi muito contra isso, para que nós fôssemos mais transparentes. Mas o resultado ou a
indicação disso é que as pessoas não encontraram parâmetros para substituir. Quando eu não tenho um parâmetro externo, uma regra externa, como fazer? E como encontrar ou como buscar um significado mais profundo para a nossa existência, para nós nos encontrarmos em equilíbrio, não é? Porque agora eu já não posso depender que outro, que a religião, que a sociedade, que as pessoas me coloquem regras. Elas já não mais o fazem. E aí então qual é a regra que eu devo seguir? Há regras para seguir ou cada um de nós vive como bem entender, como determina, como assim quiser? A resposta a esse parâmetro ou a adoção desses parâmetros levam muitas pessoas ao desequilíbrio, à perturbação, ao não a saber como agir nas pequenas e nas grandes coisas, nas decisões morais e éticas, na educação dos filhos. Devo colocar regras para os meus filhos muito rígidas? Eu vou estar tolhendo eles, vou estar castrando as suas capacidades, pendências. Não devo colocar regras? Vou criar alguém libertino, alguém que não consegue gerenciar a sua própria liberdade? Qual é o parâmetro que eu levo nisso aí? O que tem gerado, inclusive, conflitos entre os cônjuges, não é? Profundos conflitos do comportamento individual, dos cônjuges em relação à educação dos filhos, da estrutura familiar. Talvez poderíamos dizer que essa crise de parâmetros de referência atinge mais profundamente a intimidade familiar. Talvez seja a primeira parte da sociedade que mais impacte com isso aí. Mas voltando à sua pergunta, como buscar dessas regras, desses parâmetros? Através de uma reflexão profunda sobre qual é a finalidade da existência. Quando nós nos perguntamos o porquê que eu estou aqui, qual é o porquê dessa minha vida, qual é o sentido desse meu caminhar, porque será que eu aqui estou para amealhar dinheiro? E aí pensamos, daqui a algumas décadas, os cofres cheios e farei o que com isso? Quantos não morrem infelizes, tristes, deprimidos, deitados em montanhas de dinheiro? Outros pensam que a vida é para gozá-la intensamente, naquilo que os sentidos podem absorver ao máximo. Então eu tenho que me divertir, eu tenho que me ausentar de sofrimentos e dificuldades, muito das vezes através de comportamentos que eles são doentios, quando buscamos fugas inevitáveis, porque não há como fugir de si mesmo, através de psicotrópicos, de álcool, de comportamentos intensos, rotativos, buscando emoções cada vez mais para substituir ou para calar as dores, os dramas da alma, que são naturais do nosso processo evolutivo. Então, enquanto nós não nos conseguirmos buscar a resposta profunda sobre o porquê da existência, qual a finalidade, o porquê reencarno nesse corpo, qual a finalidade da minha vida, eu não conseguirei responder a simples pergunta de quando amanheço, por que estou aqui? Será que vale a pena ser um profissional honesto quando aqueles que deveriam ser referência de honestidade, porque são nossos líderes públicos, nos envergonham? Será que eu também devo copiá-los? Por que não? Se eles podem, por que não eu? São questões que nós nos fazemos. Quando educamos nosso filho, quando ele tem um comportamento de uma maneira diferente, exótica, qual é a relação dele? Qual é a conversa que eu devo ter com ele? Se eu não tenho desses parâmetros, se eu não consigo responder essas perguntas de profundo significado, o porquê estamos aqui, qual é a finalidade da vida, eu vou ter muita dificuldade em tomar essas decisões do meu caminhar. Luiz Maurício, e o que fazer quando nossa vida passa a não ter mais sentido, quando morre um afeto, quando temos uma decepção amorosa, ou mesmo uma doença, um acidente que venha nos limitar a existência? São essas situações, Ivone, que muitos de nós colocamos parâmetros para a nossa vida e a razão da existência em bases pouco sólidas. Não que as relações afetivas e os próprios porquês da existência não sejam importantes, não é disso que falamos. Mas nós temos que ter a clareza de que a vida é muito efêmera e de que aquilo que hoje temos certeza, amanhã pode se desfazer. A saúde física pode se destrambelhar por uma situação que não prevíamos. Aquele que está acompanhando a nossa jornada hoje, amanhã pode desencarnar e anteceder a nós no retorno ao mundo espiritual. Então a nossa vida ela tem um significado muito mais profundo do que essas coisas de imediato. Quando
E nos admiramos muito quando encontramos aquelas pessoas que têm um reverso muito grande na existência, jovens, no apogeu da juventude, da saúde física, da beleza do corpo físico, naquilo que o mundo idolatra e coloca como um parâmetro de vitória ou de conquista, e que por um acidente de carro, por um revés qualquer, acabam ficando paraplégicos, limitados, e conseguem reconduzir a vida com outro significado, com outro parâmetro, mostrando que não era o seu corpo, a sua beleza, a estética, a externalidade dele o mais importante, e sim as conquistas do mundo íntimo. Se o corpo saudável lhe permitia algumas ações, agora cadeirante, limitado, ou seja o que for, lhe permite outras conquistas, novas virtudes, como a da paciência, da resignação, a da compreensão da vida, ou o desenvolvimento de características que uma saúde perfeita não nos permitiria, porque as limitações elas também acabam nos dando oportunidade para outras conquistas. Então, quando nós avaliamos qual é o verdadeiro significado da existência, nós temos que ter claro de que nós reencarnamos com a proposta de uma construção para o espírito e que o corpo é apenas a veste que nos faz, que é intermediário, que é o nosso elo, o nosso vínculo com o mundo material, que é a escola de aprendizado, mas nós não somos o corpo físico. Nós antecedemos a ele e permaneceremos após ele. Entre berço e túmulo é apenas um pedaço da existência desse corpo, dessa alma que agora vincula-se a um corpo físico. Então, os acontecimentos, os reveses desses momentos que aqui passamos, eles são sempre o aprendizado para a alma. Assim, quando nós encontramos desses desafios que a vida nos oferece e não os minimizamos, porque eles são efetivamente desafios, a primeira pergunta que devemos fazer para nós: o que a vida espera de mim? Qual é a proposta dela? O que eu devo aprender com isso? As saudades me traz que aprendizado? A ausência daquele que era o apoio para mim me traz qual aprendizado? Quantas viúvas não se mostram mulheres muito mais fortes que imaginavam, agora que não têm o resguardo, a presença e a confiança do marido ao lado quando desencarna, e se descobrem com valores que não sabiam ter. É a providência divina, oportunizando a saudade, o apartar-se momentâneo, a fim de que se desenvolvam capacidades que estavam adormecidas, porque o momento da vida, da existência, era outro. E assim então percebemos de que a vida nunca perde significado. Sempre a vida tem um profundo significado, o de conquista de nós mesmos, esse é o maior significado da vida, o de amealhar virtudes, num dizer muito poético do espírito Joana de Ângeles, o de nós darmos asas às nossas virtudes e enterrar as nossas paixões. Esse é o verdadeiro significado da existência. Nós nos descobrimos, né? Diante de tudo isso que você colocou, Luiz Maurício, vem uma questão. Todos nós temos uma missão, algo importante para fazer nesta vida? E aí entra essa ideia do significado da existência, de como é importante. Deus jamais permitiria ou jamais brincaria de fazer-nos reencarnar se não tivesse um significado profundo. E muitas das vezes a dona de casa, a mãe de família, num ambiente modesto, com parcos recursos, onde ela educa os filhos e nada mais, pelas suas limitações em vários aspectos, pergunta: mas qual é a minha missão? A de educar os filhos. A de ser o esteio, o apoio, a referência emocional para aquelas almas que estão vinculadas com ela nessa reencarnação. Mas parece tão pouco, mas é de profundo significado para essas pessoas. Essa é a sua missão. Nenhum de nós reencarna sem uma grande missão, nem que seja de si para consigo mesmo. Quando analisamos a reencarnação de pessoas que nascem com profundas limitações físicas, com deformidades, com alterações cromossômicas que lhe permite ou que não lhe permite uma vida de relação mais intensa, que acabam fechando no seu mundo íntimo, em casos graves de autismo, por exemplo, ou de outras distonias psicoemocionais, neurológicas, ali também há uma missão, a de conquista de si mesmo, a de ressarcir os débitos que adquiriu em algum momento da sua existência, porque é a importância da alma reencarnada, é a importância de mais uma vida que se inicia. Assim, nós poderíamos dizer que todos somos missionários, com grandes missões. Madre Teresa de Calcutá, Francisco Cândido Xavier, no movimento espírita e transcendendo ele, Divaldo Pereira Franco, completando 89 anos de profundo trabalho no bem, numa instituição exemplar onde atende dezenas de milhares de pessoas numa das periferias mais pobres e violentas de Salvador,
e viajando a mais de 60 países. É um grande missionário. Mas e eu? Eu não viajo a 60 países, eu não atendo 20 mil pessoas, nos perguntamos. Mas eu tenho a minha missão. No ambiente em que eu vivo, na minha estrutura familiar, no círculo profissional, porque o bom profissional, o professor dedicado, o advogado probo, o engenheiro correto, a faxineira que faz bem o seu serviço, são missionários. Para que a vida se dê bem, para que a vida siga o seu rumo. Então todos nós temos a nossa missão. Desde aquelas mais íntimas de nós para conosco mesmo, do ciclo familiar nosso, nos ambientes profissionais, são todas as nossas missões para fazer o mundo melhor, para fazer com que a sociedade seja mais justa, mais correta. Essa é a nossa missão. Luiz Maurício, todos nós temos uma missão. E se nós falharmos nessa missão? O mais interessante, Ivone, que quando discutindo esse tema, Allan Kardec pergunta de si mesmo: e se eu falhar na minha missão? Quando ele percebe que ele tinha uma missão, um homem já no alto dos seus 50 anos, que se depara com o movimento das mesas girantes, ele não imaginava que já numa certa etapa da vida, com boas conquistas feitas, que ele começaria toda uma nova história na sua existência. Então, quando ele se dá conta do volume, da importância, do significado daquilo tudo, e de que caberia a ele desenvolver, sistematizar a doutrina espírita a partir das informações que ele colhia dos espíritos, ele pergunta: e se eu falhar na minha missão? É natural o temor do missionário. E os espíritos respondem: outro virá no teu lugar. A missão é tão importante. É aquilo que Paulo fala de uma maneira muito lúcida, dizendo: se as coisas são de Deus, elas permanecem. Se não, elas acabam. Porque as pessoas podem falhar, elas podem tropeçar, elas podem, por livre-arbítrio, se ausentar do trabalho, abandonar. A providência divina substitui. O trabalho é mais importante para o trabalhador. E não o trabalhador para o trabalho. O trabalho vai existir e vai funcionar estando ali ou não. É a crise, muitas das vezes, que nós passamos quando vamos para a aposentadoria, né? Aqueles que se dedicam, os workaholics, dedicam-se a vida toda para o trabalho, fazem: a empresa não vai existir sem mim. E descobre que no dia seguinte a sua aposentadoria, ela está tal e qual como sempre. Por quê? Às vezes melhor. Ou às vezes melhor. O duro é perceber isso. Mas é essa percepção de que o trabalho é importante para nós, e não nós importante para o trabalho, porque ele funcionará com outras pessoas, com as características não iguais, mas com as características, com o jeito, com a peculiaridade daquele que nos substitui. O importante somos nós em relação ao trabalho. Então, se falharmos na nossa missão, outro virá substituir em relação à missão. Em relação a nós mesmos, fica o aprendizado. Falhamos por quê? Porque abandonamos aquilo que deveríamos fazer por nos iludirmos com as coisas do mundo. Quantos pai ou mãe de família não abandonam o lar para viver uma paixão incandescente, onde o sentimento e a responsabilidade da família, entre marital e mesmo de pai ou de mãe, é substituído pelo fogo de uma paixão que vem avassaladora, mas extingue-se logo mais, por uma falta de siso, de reflexão. É o abandono da missão. Havia a responsabilidade de conduzir o lar, a educação dos filhos, e abandona por uma aventura. Outros, no campo do movimento espírita ou do voluntariado de uma maneira geral, abandonam porque cansei, porque fulano não me tratou bem, porque o meu ego se ofende com o comportamento das pessoas, eu abandono a missão. Faz falta para nós. Retomaremos mais tarde, talvez em situação mais difícil, talvez não com tantas condições e possibilidades, um pouco mais desafiador, porque é natural da vida. Nós abrimos mão de um momento propício, aí nós optamos por um momento que talvez não seja mais propício. Luiz Maurício, nós agradecemos a sua presença, a sua participação neste programa. Agradecemos a todos vocês que mais uma vez estiveram conosco e lhes desejamos muita paz.